Eu gostaria de cumprimentar a todos na santa paz do Senhor Jesus, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 37 ao 40, que nos diz assim: E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Disseram dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. Respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Nós vemos aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vemos o Senhor sendo glorificado ali pelos discípulos e pela multidão. O nome do Pai sendo glorificado, o nome do Filho sendo glorificado, sendo exaltado, sendo reconhecido como Rei, sendo reconhecido que tinha vindo em nome do Senhor, Deus dos Exércitos. E a alegria do povo era tão grande que isso começou a incomodar os fariseus. Quantas das vezes o Senhor começa a operar no nosso meio, o Senhor começa a agir em nossas vidas, que nós não conseguimos resistir e começamos a dar glória a Deus e aleluia. Mas sempre, no momento que nós começamos a glorificar a Deus, sentir a presença do Senhor, sempre tem alguém ao nosso redor, seja dentro da igreja, seja no momento de adoração no nosso lar, sempre tem alguém que está desapercebido, sempre tem alguém que não está na mesma fé, sempre tem alguém que não está no mesmo espírito e começa a ser incomodado, muitas das vezes por nós começarmos a glorificar a Deus. E nós temos que saber que quando nós começamos a glorificar a Deus, os céus se abrem. Porque quando nós temos uma adoração sincera, nós conseguimos mover o coração de Deus. Nós conseguimos, aleluia, Jesus, fazer com que os céus se abram e a glória de Deus desça mais sobre as nossas vidas. Mas, muitas das vezes estamos rodeados de pessoas que estão no mesmo lugar que nós, estão ouvindo a mesma palavra, estão vendo as mesmas bênçãos, as mesmas maravilhas, mas não conseguem reconhecer o poder de Deus, não conseguem sentir o poder de Deus. E era isso que acontecia com os fariseus. Eles tinham a oportunidade de estar ao lado do Mestre, caminhando ali ao lado, vendo as maravilhas. Mas era um povo que já estava cego pela própria ignorância, estava cego pela sua própria carnalidade, pelo seu próprio ego, que estava tão grande que não conseguia mais ser movido pelo Senhor, pelas bênçãos do Senhor. Eles estavam ao redor do Senhor Jesus, mas só para observar, para ver se achavam motivos para criticar a Jesus.
E naquele momento eles não acharam motivo para criticar a Jesus, mas começaram a se incomodar com a glória, com a glorificação do nome do Senhor, com a exaltação do nome do Senhor. E eles se incomodaram de tal maneira que chegaram no Senhor Jesus e disseram: Mestre, repreenda os teus discípulos. Ou seja, muitos, quando veem o povo de Deus em adoração sincera, em sinceridade de espírito, louvando o nome do Senhor, começam a se escandalizar, porque não conseguem ser movidos mais pelo Espírito do Senhor. E nós temos que tomar cuidado com os fariseus que muitas das vezes estão ao nosso redor tentando nos calar, tentando até mesmo nos parar. Muitos ainda têm a capacidade de pedir a Deus que os castigue, porque nós vemos nos nossos dias pessoas fazendo oração contrárias, dobrando seus joelhos, jejuando, orando, pedindo que Deus castigue o seu próximo, começando a fazer oração contrárias. Muitas das vezes por inveja, muitas das vezes por falta de ter a capacidade da verdadeira adoração, se colocam diante de Deus e começam a pedir que Deus os puna. E isso é tão real nos nossos dias que nós temos que estar atentos. Nós temos que estar ligados verdadeiramente na videira verdadeira, para que possamos estar atentos para verificar quem está caminhando ao nosso lado. Porque o próprio Jesus, ele nos diz na sua palavra: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. E é uma coisa séria. E é uma coisa assim que muitas das vezes nós não levamos em conta. São pessoas que são consideradas assim, como a própria palavra do Senhor, são nuvens sem água. Tem nome do que vive, mas está morto. E nós não podemos nos deixar nos contaminar com os mortos. Nós não podemos ficar esperando que venha a chuva, que desça água, que venha haver mover do Espírito de vidas que são nuvens sem água. Então, nós temos que estar apercebidos. Nós temos que tomar cuidado. Porque é dentro da casa, muitas das vezes, da casa do Senhor, como a própria palavra nos diz, que ali estão os nossos inimigos. Porque a palavra de Deus nos diz: o inimigo do homem estão dentro da sua própria casa. E por que quando a gente se refere a este versículo, nós falamos que é dentro da casa do Senhor? Porque é na casa do Senhor que nos reunimos como irmãos. É na casa do Senhor que reunimos para adoração. É na casa do Senhor que nos reunimos para buscarmos a Deus. E quantos no lugar de buscar a Deus, quantos no lugar de estar verdadeiramente buscando a presença do Senhor, eles estão prestando atenção na nossa oração, nos nossos pedidos, como cantamos, como pregamos, para colocar defeito. Nós temos que estar atentos a isso, porque o próprio Jesus, no momento da sua entrada triunfal, no momento dele ser glorificado, no momento de ser a exaltação suprema, tinha
Vidas ali que eram fariseus, que estavam totalmente desligados de um fato tão grande, um fato tão glorioso daquele que no lugar de adorar, eles estavam sendo incomodados, eles estavam ali para criticar e para impedir os verdadeiros adoradores. Não se deixe ser impedido por esses tipos de pessoas, não. Que só vivem de lugar em lugar, de casa em casa, para impedir a verdadeira adoração. O que nós temos que ter é um coração simples, porque o Senhor, Ele diz assim, que nós temos que ser simples como as pombas, mas nós temos que ser prudentes como a serpente. E esta palavra vem como um alerta, vem como um despertar nas nossas vidas, para que nós não nos deixemos ser parados por vidas que estão ao nosso redor, que não têm o mesmo espírito. Porque a obra do Senhor, ela tem que crescer, o nome do Senhor tem que crescer, fazer igual João Batista, que ele cresça e eu diminua, importa que ele cresça e eu diminua. Fazer igual Paulo, que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então comece a glorificar a Deus onde você está. Comece a exaltar a Deus onde você está. Não deixe que a timidez, não deixe que o espírito farisaico, não deixe que pessoas frias venham parar a tua adoração. Porque o Senhor, Ele está em busca de verdadeiros adoradores. O Senhor está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não como aqueles fariseus que contemplavam a face de Cristo, contemplavam os milagres de Cristo, contemplavam as maravilhas dos céus através da vida de Cristo. E mesmo assim não criam. E quando houve a verdadeira manifestação da glória do nome de Cristo, que ele era reconhecido como rei, porque no versículo 38 diz assim, bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Foi o momento triunfal de Jesus. Foi a glória, aleluia, de Cristo ali. Mas nem todos estavam debaixo da glória. Nem todos estavam caminhando debaixo da glória do Senhor, aleluia. Porque estavam já, vamos voltar lá no Antigo Testamento, aonde havia uma nuvem que o Senhor colocava sobre o povo de Israel. Todos estavam ali, debaixo daquela nuvem que representava a glória do Senhor. Porque a nuvem os livrava da fadiga do dia. A nuvem, ela estava ali para guardar o povo. E aquela nuvem se colocava na porta do tabernáculo quando Moisés entrava. Mas nem todos estavam aptos para caminhar com Deus no deserto. Com a presença suprema de Deus no deserto. Muitos se deixaram abater, muitos deixaram o seu coração desviar da verdade. Foram se juntar com pessoas ao redor, com nações que estavam ao redor se contaminando e deixando a verdadeira glória, a nuvem de glória e a coluna de fogo para adorar Baal,
para adorar os deuses dos amonitas, os deuses, aleluia, dos filisteus. Nós precisamos estar atentos, porque muitos que estão nesta caminhada, que o Senhor chamou que é para uma caminhada, para nós entrarmos em Jerusalém, aleluia, glória a Deus, glorificando a Deus, dando glórias ao Rei Jesus. Nós fomos chamados para habitar, aleluia, a Jerusalém celeste. Entrando, dando glória ao Rei dos Reis. E tem pessoas ao nosso redor tentando parar a nossa adoração, tentando impedir a nossa alegria, tentando impedir a glória do Senhor resplandecer, ser resplandecida na terra. Vamos vigiar. Esta palavra é uma palavra de vigilância. Esta palavra é uma palavra a qual nós temos que tomar atitude. Porque o próprio Jesus, ele diz assim na sua palavra: aquele que comigo não ajunta, espalha. E os fariseus não estavam ali para juntar ninguém para o reino de Cristo. Estavam ali para espalhar. Eles estavam ali para dispersar. E nós temos que entender que hoje, nos nossos dias, é a mesma coisa. Hoje, nos nossos dias, não há diferença. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar ligados em Cristo, para que nós não deixamos nos levar por palavras persuasivas e deixamos de adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E deixar de adorar a Deus em espírito e em verdade e ter uma fé morta, uma fé sem obra, uma fé sem adoração. Um povo morto. Nós temos que despertar. Por isso a palavra do Senhor nos diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Entra em oração, entre, aleluia, em adoração ao Senhor, que Cristo vai esclarecer, que nem todos que estão ao teu redor dizendo Senhor, Senhor, estão andando no mesmo espírito. Porque esses fariseus, eles tinham que reconhecer a glória do Senhor. Mas eles estavam mais preocupados, aleluia Jesus, em parar a adoração, em fazer com que o povo se calasse, porque eles estavam se sentindo incomodados. E sabe quem é que se incomoda com a adoração, a verdadeira adoração? Não se deixe enganar, não. Não são teus irmãos, não. São espíritos demoníacos. É Satanás que tem agido através dessas vidas, que não querem que Cristo seja adorado, não querem que o nome do Senhor, nosso Pai, seja exaltado. Porque quando ele se achega diante de Jesus Cristo no deserto, ele pede para que Jesus Cristo receba a glória do mundo, que ele daria toda a riqueza do mundo, mas ainda diz descaradamente assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus responde para ele: vai-te, Satanás, porque escrito está, só ao Senhor adorarás. Aleluia. É Satanás. Aprenda a ver as artimanhas do diabo contra a tua vida, para parar a tua adoração, para parar o teu caminhar, para parar você a chegar em Jerusalém glorificando a Deus. Porque entrando em Jerusalém,
aleluia, que nós vamos ver o Rei da Glória todo exaltado, vamos ver a glória de Jesus. E é isso que o inimigo quer parar, quer nos impedir, quer fazer com que nós venhamos a nos atrofiarmos, sermos, aleluia, lenhos secos, que não têm vida, e venhamos a ser jogado no fogo para ser queimado. Porque o Senhor está sobre toda a terra, mas a toda a terra não glorifica o nome do Senhor. Vamos despertar. Vamos, aleluia, Jesus, verificar e prestar atenção que o inimigo, ele não está longe, não. A palavra do Senhor nos diz assim: eis que o vosso adversário, o diabo, está ao vosso derredor, bramando como um leão bravo, buscando aquele a quem ele possa tragar. É isso que está acontecendo. Era isso que Satanás estava fazendo ali no meio do povo adorando a Deus, em meio aos discípulos ali. Ah, missionária, é carnalidade, eles eram carnais. Não se deixe enganar. Muitos agiam pela carnalidade, muitos agiam pela inveja. Mas saiba você que um dos primeiros invejosos foi Satanás, porque invejou o trono do Senhor e quis assentar, aleluia, no trono do Senhor como Deus. E ele invejou a adoração dos anjos e ele queria ser adorado também. Tanto é que ele ofereceu adoração para Cristo, para que Cristo viesse adorá-lo. Não se deixe enganar, não se deixe iludir, porque fiel é a palavra do Senhor. Verdadeiramente a palavra do Senhor é vida. E ali, eles dizem assim: e disseram-lhe dentre a multidão a algum dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E o que Jesus responde no versículo 40? E respondendo ele, disse-lhe: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Aqui, nós vemos esta palavra aqui, que as próprias pedras clamarão. Vemos aquela passagem onde Jesus diz que os próprios fariseus dizem: nós não temos por pai ao diabo, nosso pai é Abraão. Jesus, ele diz assim também: eis que vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, lembre-se daquele hino que diz, aquele corinho que diz assim: se você não vai, Deus manda outro em seu lugar. Você não quer adorar, você não quer fazer o mínimo para o Senhor, se deixando levar por palavras persuasivas de Satanás, o Senhor levanta aquele que está lá na prostituição, tira da prostituição e levanta, transforma e faz dele um verdadeiro adorador. Tira aquela pessoa que está lá nas drogas, levanta, transforma e faz um verdadeiro adorador. Porque se nós não adorarmos ao Senhor, nós vamos de encontro àquela palavra que diz que naquele dia os filhos do reino serão lançados fora e verão as prostitutas subindo, os bêbados subindo. Sabe por quê? Porque não fizeram aquilo que era devido ao Senhor. O Senhor, ele tem poder de fazer, aleluia, ímpios se converterem e se colocar no lugar daquele que não quer adorar ao Senhor
em espírito e em verdade. Porque o Senhor fez assim com Israel. Enviou o seu Filho para, primeiramente, aleluia, salvar os de Israel. Mas, aleluia, Jesus, Israel, aleluia, Israel não, os judeus, veio para os judeus, porque lá no capítulo 15 de Mateus, fala ali sobre a mulher cananeia, que não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. O evangelho veio primeiro para os judeus, e os judeus rejeitaram. O Senhor pegou e dispersou o evangelho para os gentios, e enviou o evangelho para os gentios, como diz a própria palavra, que diz assim: uma nação que não me conhecia passou a me servir. Uma nação onde não era amada se tornou, aleluia, uma nação salva. Povos e línguas começaram a ouvir a verdade, enquanto os judeus rejeitaram a palavra do Senhor. Porque nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores pregadores, evangelizadores dos gentios, porque os judeus rejeitaram e ele se virou para os gentios, e aonde foi recebido de braços abertos. Cuidado! Não se deixe levar pela voz de Satanás, que quer que você pare a verdadeira adoração, que quer que você pare de louvar e adorar a Deus. E Deus, ele pode levantar outro em teu lugar. Porque aqui diz: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Porque nós vemos no meio de um povo que aonde Jesus passou, quando ele diz ali a parábola do samaritano, do bom samaritano, passou o sacerdote, passou o levita, aleluia, Jesus. Mas quem é que estendeu as mãos para aquele homem ferido? Foi um samaritano. Os samaritanos eram considerados impuros. Então, se você não fizer, Deus levanta outro no teu lugar e vai fazer, e você vai perder o teu galardão e outro vai receber. Porque Satanás está aí para matar, roubar e destruir. Satanás está aí para impedir a adoração ao nome do Senhor. Satanás está aí para fazer com que você se cale diante das maravilhas do Senhor. Sabe o que está acontecendo com o povo de Deus? O povo do Senhor começou a deixar de reconhecer as maravilhas de Deus. Porque nós temos que saber que nós estamos vivendo num mundo turbulento, num mundo perigoso, aonde tem acontecido tantas mortes através de acidentes, mortes através de balas perdidas, através de bandidos, tanta coisa. E muitas das vezes nós não sabemos agradecer pelo dia que o Senhor nos dá. Nós não sabemos agradecer mais, porque nós saímos e retornamos ao nosso lar. Enquanto muitos saem até mesmo para trabalhar, e quando retornam para o seu lar, retornam dentro de um caixão. Vamos aprender a agradecer a Deus. Vamos glorificar a Deus em tudo, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Não nos deixemos levar por palavras
de desânimo que querem lançar sobre nós, para que nós não venhamos adorar a Deus, não venhamos glorificar a Cristo e não venhamos ver, aleluia, o agir do Espírito, a intercessão do Espírito por nós, os seus gemidos inexprimíveis, que ele chega diante do Pai. Quando nós não conseguimos orar, ele geme e intercede por nós. É tempo de despertar. É tempo de adorar, é tempo de agradecer, é tempo verdadeiramente de entrar na presença do Senhor e dizer assim: deixe entrar o Rei da Glória, aleluia. Então deixe entrar o Rei da Glória na tua vida, deixe entrar o Rei da Glória no teu lar e exalte o seu nome, glorifique o seu nome e tu verás, aleluia, que grandes coisas te fará o Senhor. Amém? Que o Espírito Santo da verdade possa falar melhor em cada coração e que esta palavra alcance corações que necessitam verdadeiramente ser despertados, aleluia, para estar em vigilância, porque o inimigo está ao derredor, bramando como um leão, buscando aquele quem possa tragar. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.